Gente, muito importante, eu achei tão importante o tema que eu abordei no vídeo de ontem, que é possível superar as situações traumáticas, é possível superar as situações traumáticas, mas principalmente, independente de qual situação seja, né? Uma doença, um acidente, tudo mais, mas principalmente aprender com elas. Eu aprendi tanto, tanto, tanto as situações traumáticas que eu passei até hoje. Aprendi tanto que eu vou compartilhar com todo mundo nesse vídeo, cujo título Aprendi a reclamar meus direitos na reabilitação pós-AVC. Curtiu? Então deixa o teu like. É a tua primeira experiência aqui no canal, porém ainda não está inscrito? Sugiro que você se inscreva agora no canal, ative o sininho de notificações na opção todas, justamente para não perder novas publicações, novos vídeos, né? Estando inscrito com o sininho de notificações, logo que eu tornar o vídeo, todos os vídeos públicos, você recebe a notificação. Se porventura você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pergunte nos comentários, eu vou responder a todo mundo. Ao final do vídeo, compartilhe ele com todo mundo. Convido você também a se inscrever no canal do Viajante Chocolado e seguir meus perfis no TikTok e no Instagram para facilitar. Links de ambos na descrição desse vídeo. Mas o que mais importa é que você permaneça comigo até o final do vídeo. Começa logo após a vinheta. Olá, eu sou Ivair Nunes e você está no canal Continuar a Vida Pós-AVC. Mas, como eu falei no início do vídeo, que é o título desse vídeo, aprendi a reclamar meus direitos durante o processo de reabilitação motora e funcional pós-AVC, não para ser taxado de um reclamão, mas reclamar direitos adquiridos. Então, o que acontece? Sou eu que faço agora essa produção, não é produção, eu sou eu que estou fazendo tudo. Aliás, eu não estou contando com a ajuda da produção da produção dos meus vídeos. Eu que estou produzindo, vou editar, vou publicar no canal, sempre lógico, como eu sempre faço, em modo privado, e todo mundo que está inscrito no canal com o sininho ativado, logo que eu tornar o vídeo público, vai ter a oportunidade de serem os primeiros a assistir o vídeo. Só que eu aprendi tanta coisa que eu vou compartilhar ao longo do vídeo. E para facilitar e para ilustrar tudo que eu vou falar, eu vou colocar clipes de fotos e vídeos também sem áudio para ilustrar tudo que eu vou falar. O que acontece? Logo depois que eu saí do hospital, cheguei em casa. Aliás, vamos começar lá pelo início. Eu estava no trabalho um belo dia e recebo uma mensagem do meu companheiro. Eva, eu estou na cidade de Lyon, na França, e gostaria que você viesse aqui a me encontrar. Tem um tempo eu quero que você conheça muito a França, principalmente a capital, Paris, tudo. E outras cidades que eu gostaria que você conhecesse muito. Então, eu te convido a vir para Paris, vir se encontrar comigo. Em Paris, eu saio de Lyon, vou para Paris, te encontro. A gente passeia muito pela capital francesa e estende os passeios à Bélgica, a várias cidades no país. Como Bruxelas, que é a capital, Antuérpia, Ghent e Bruges. Vamos passear muito, mas muito mesmo. Só que detalhe,
Vou comprar passagem na classe executiva. Aí eu disse, "Ah, Nossa Senhora, mas bem capaz que eu vou perder uma oportunidade dessa. Conhecer uma das mais, não conheci ainda, né? Conhecer uma das mais famosas cidades do mundo e que é berço de beleza, cultura, com muitos teatros, museu, tudo mais. Capaz que imagina passear pela Torre Eiffel, conhecer a Torre Eiffel, vários museus do Louvre, d'Orsay e tudo mais. É, e lá na Catedral de Notre Dame e outros, lógico, outros pontos turísticos lá em Paris. Além de conhecer um dos países que eu sempre tive vontade de passear pela Bélgica. A capital, Bruxelas, Antuérpia, Ghent, Bruges, que são cidades mais de estilo medieval, também com muita cultura. E respirar o ar europeu, principalmente numa viagem na classe executiva. Primeira vez que eu faria isso. Capaz que, imagina, você perderia essa oportunidade? Eu também capaz, não perderia por nada nesse mundo. Por várias questões, né? Imagina, uma viagem numa classe executiva onde eu não vou pagar ganho de presente. E além disso, conhecer a França, a capital principalmente, e outro país que é a Bélgica também, em várias cidades na Bélgica. E eu estava nessa época batendo meta para mudar de cargo lá no curso Teams da WhatsApp, que eu comentei no vídeo anterior. Eu era gerente, na verdade, eu era gerente júnior, estava batendo meta para ser gerente sênior. Lógico, para isso, os meus subalternos, digamos assim, as pessoas que faziam parte da minha equipe, ou seja, eu tinha minhas metas individuais, eles tinham as metas individuais deles para somar com as minhas metas para eu conquistar o cargo de gerente sênior. Imagina, olha o que iria acontecer. Na época, lógico, eu precisava de um cartão de crédito internacional. Eu tinha um cartão, já era internacional, mas tinha um limite muito baixo. Então, o que aconteceu? Saí, então, depois de tudo já combinado com meu companheiro, fui para casa, mas antes eu entrei em contato com o meu banco, o banco que eu trabalhava. Olha, estou precisando aumentar meu limite, eu preciso inclusive de um cartão novo, porque eu vou fazer uma viagem para o exterior, vou para Paris com extensão à Bélgica e várias cidades na Bélgica. Não, você vai tranquilo, tranquilo. Vamos mandar para o seu endereço lá na Bela Vista, onde eu morava até então. Aí então o que aconteceu? Cheguei em casa, achando inclusive que ia já ter chegar em casa e o cartão já estaria me esperando em casa. O banco que eu trabalho, que eu trabalhava e ainda trabalho desde aquela época, tinha todos os meus dados lá do meu endereço, tudo, e falou que iria mandar um courier lá, um motoboy, não sei como é que chama, lá levar o cartão para mim, lá no meu endereço. Aí tá, beleza então, beleza, tranquila. Quando eu cheguei em casa, eu recebi, antes de chegar em casa, eu recebi mensagem do banco. Olha, vai, chegamos lá para entregar e disse, não tinha ninguém que não morava nenhum e vai ir lá. Aí disse, gente do céu, moro lá, você tem meu endereço. Tem todas as minhas contas de gás, luz e o próprio aluguel também, porque eu morava de aluguel na época, né? Aí então o que aconteceu?
Cheguei lá, então, lógico, falei com o rapaz da portaria, aí ele confirmou. Olha, veio aqui veio um motoboy aqui, um moço de sei lá, eu acho que um carteiro, um motoboy, procurando o Evair. Só que eu sou novo aqui, eu sou novo aqui aqui na portaria do condomínio. Aí, gente do céu. Bom, chegou uma pessoa aqui procurando por Evair Ribeiro Nunes do apartamento tal. Aí tu fala, não, não mora ninguém com esse nome, com esse nome aqui. Por não me conhecer, ele não disse o meu nome completo, não deu o meu endereço. Tu, como porteiro, como recepcionista, o que tu deveria ter feito? Ele deu o número do andar do meu apartamento, né? Pegar o interfone, ligar lá para o meu apartamento e perguntar: olha, tem algum Evair que mora aí? Aí eu ia confirmar, não é verdade? Mas por que será que tu é recepcionista? Por que será que tu é porteiro? E nem o teu trabalho correto tu faz? Que era isso que tu deveria ter feito, você concorda comigo? Mas não fez. Então, na pressão, o que eu fiz? Entrei em contato com o banco e falei, olha, aconteceu isso. Aí eu expliquei tudo direitinho. Não, Evair, imagina, tu é tu é um cliente VIP nosso. Vem até aqui que a gente prepara o cartão na hora para ti. Ajusta limite, tudo, sem problema nenhum. Aí está, então beleza. Saí de casa, peguei um ônibus, fui até a minha agência. Chegando lá, aí eu peguei e expliquei o que estava prestes a acontecer. Olha, meu companheiro me convidou para ir até Paris na classe executiva, com extensão até a Bélgica, conhecer várias cidades no país. Só que o que acontece? Eu preciso do cartão, lógico, eu preciso do cartão internacional para fazer compras lá. Aí quando eu fui lá no balcão explicar o que estava acontecendo, a atendente lá que estava me atendendo, ela pegou e falou, ela pegou o telefone, eu vi, ela pegou o telefone. Fulano, seu Iver está aqui, vai para Paris, vai fazer uma viagem na classe executiva. Quer vir aqui dar uma conversadinha com ele? Ah, tá bom então tá bom. Então vou fazer o seguinte, eu vou oferecer esse produto para ele também. Só que tem, lógico, tu não tá batendo meta para uma outra situação. Gente, eu entendo tudo sobre meta, imagina. Minha vida é pautada em cumprir metas. Eu tô falando de mim agora, né? Não ouvindo a. Mas eu ouvi tudo que a atendente falou. Aí, lógico que ela veio, logo depois de desligar o telefone, ela veio até mim e falou assim: Evair, cartão de crédito gastar no exterior, usar cartão de crédito no exterior é bastante complicado. Porque tem a questão de IOF e tudo mais, vai pagar transações lá. Não é apenas o valor da compra que tu faz, a compra internacional. Então tem todos os encargos também, e aí isso tudo vai incidir em gastos. Então eu sugiro, olha só, ela querendo vender o peixe dela, ela vendeu o peixe dela, né? Imagina. Mas, nossa, eu já estou. Olha só, eu não tenho formação acadêmica, mas tenho uma experiência profissional bastante grande. Você deve já entender isso, não é? Então, o que que ela fez? Ela pegou e falou assim para mim: ó, existe uma forma mais econômica de você fazer compras no exterior, sem usar seu cartão de crédito. Você sabe como é que funciona um cartão de débito no exterior? Eu disse, lógico, é como, acredito eu, deve ser como um cartão de débito aqui no Brasil.
Isso, a mesma coisa. Então, o que acontece? Existe uma operadora, eu acho engraçado isso. Existe uma operadora que disponibiliza um serviço que é como se fosse um cartão, um telefone pré-pago. Você coloca uma quantia, tira uma quantia da sua conta, põe nessa conta, aliás, nesse cartão pré-pago, e aí você usa esse dinheiro gastando lá como se fosse, como se fosse não, é um cartão pré-pago. Aí você compra, passa o cartão e desconta do seu saldo, que você já encheu. E o bom do cartão é que você pode recarregá-lo, como é exatamente como um telefone, uma linha é, pré-paga de celular, ou um cartão de débito, que é a função dele. Só que o bom é que você não paga nada de encargo por não estar usando o seu cartão de crédito. Não paga IOF, não sei o que mais. Então vai ser muito mais econômico para o senhor. Eu disse, tá, beleza, qual é a operadora? Ó, é essa. Falou a operadora, tudo. Então, ó, na sua conta tem X. Quanto o senhor quer colocar de crédito? Pode, carrega o cartão com tanto. Aí ela pegou, fez a transferência da minha conta para o cartão pré-pago. Aí me entregou o cartão. Nesse momento, quando ela me entrega o cartão, eu chego o gerente da minha conta. Olá, vai, tudo bem? Vamos ali na minha mesa? Vamos ali na mesa que eu preciso conversar com você. Eu disse, beleza, beleza. Vamos lá conversar, deixa eu só pegar meu cartão, vou guardar o cartão aqui agora. Um cartão pré-pago. Eu disse, beleza, então vamos fazer o seguinte. Logo que eu terminar, eu vou lá na tua mesa e a gente conversa. Terminei o atendimento lá com a atendente lá falando, vendendo o peixe dela, ou a meta, a cota dela, a meta, batendo a meta dela, para vender um cartão pré-pago. Bom, ela vendeu o cartão para mim, aliás, peguei, aceitei a proposta dela. Então me dirigi até a mesa do gerente. E se porventura isso não, ó, o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo eu não eu tivesse, aliás, feito, que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, pode ter certeza que nada, que tudo teria sido diferente. Continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo que eu vou explicar detalhes. Logo que eu saí da atendente e me dirigi à mesa do gerente. Continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo que eu vou compartilhar o que aconteceu e que se porventura eu tivesse feito, o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, muita coisa teria sido diferente. Continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, ok? Cheguei então lá cheguei na mesa do gerente, aí ele, lógico, né, pediu para me sentar, me convidou para sentar, ofereceu um café e tudo mais. Aí logo já pegou uma planilha lá. Você vê, existe um seguro. Você já sabe como é que funciona o seguro de vida? Aí bom, como eu faço? O gerente batendo meta. O gerente do banco batendo meta. E eu já sou, não tenho formação acadêmica, mas sou graduado, pós-graduado e mestrado em bater meta, que você já deve saber. Aí ele pegou e falou assim, ó, existe um seguro de vida. Na verdade, é um seguro saúde. Como eu sei que você está indo para Paris e tudo mais, vai na classe executiva, lógico, porque a atendente lá na hora do cartão pré-pago já tinha dado todas as informações para ele, que eu vi. Porque ela estava batendo meta no cartão pré-pago e ele, o gerente, estava batendo meta para seguro saúde. Olha, você vai. É o seguinte: é um seguro saúde.
que protege o senhor contra várias doenças, como um infarto, um miocárdio, por exemplo, e até inclusive já ouviu falar de AVC? É o derrame cerebral? Sei, inclusive protege o senhor contra infarto, contra doenças. Infarto, AVC. Aí já eu sei o que é. Não tem tanta informação assim, mas eu sei o que é. Então, o que acontece? Como funciona? Mensalmente, o senhor paga um prêmio, uma mensalidade, né? Aliás, não paga. Retira da conta para cobrir o seu pecúlio, o seu seguro-saúde. Aí é debitado da sua conta automaticamente, mês a mês, num determinado valor. Aí, lógico que eu vi qual era o valor, porque tem que ver o valor de apólice e tudo mais. E o que eu podia pagar, descontando aluguel, telefone fixo na época, mais água, mais luz, mais condomínio, IPTU, tudo mais. Além da minha manutenção com alimentação e meu plano de saúde, inclusive. Que na época eu tinha um plano de saúde, né? Aliás, sempre tive. Desde o emprego anterior a vender curso para adolescente lá na WhatsApp. Aí combinamos o valor, tudo direitinho. Por um ano, mais ou menos por um ano, eu fui pagando. Aliás, foi sendo descontado da minha conta o valor do prêmio, o valor da mensalidade. Você sabe como funciona, né? Acho eu. Mas se porventura tiver alguma dúvida ou quiser maiores informações sobre tudo que eu estou falando, é só me perguntar nos comentários. Ou se quiser, mande um direct para o @viajante chocolate oficial no Instagram, link na descrição desse vídeo. Aí eu falei, tá, não, tranquilo, beleza. Combinamos tudo direitinho. E aí, mensalmente, estava sendo descontado da minha conta. Isso foi acontecendo durante um ano. Isso até acontecer o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo. E se porventura eu tivesse feito o que eu venho falando desde o início do vídeo, que é o tema do vídeo, se eu tivesse exigido os meus direitos, nada disso teria acontecido, ou teria acontecido coisas diferentes. O que acontece? Fui para Paris, para a Bélgica, com meu companheiro estava me esperando, tudo mais. Aproveitamos muito. Quando voltamos lá da Europa, eu continuava batendo meta para ser gerente júnior para gerente sênior, formando novos profissionais para ocupar a minha cadeira de gerente júnior. E eu, consequentemente, subi um degrau para gerente sênior. Logo depois que voltei da Europa, eu tinha eu vou falar de uma entrega dos melhores do ano, melhores da temporada, lá na capital, lá na matriz da WhatsApp, em Curitiba. Cheguei lá então, na verdade, no ano anterior, 2011, eu tinha ido, mas fui gerente foca, eu era gerente júnior, né? Eu fui lá para tentar ser o melhor da temporada, isso em 2011. Mas acabei sendo só um gerente foca. Sabe o que é o gerente foca? É aquele que fica lá, só aplaudindo os outros. Foi gerente foca em 2011. Só que, lógico, como
Como eu sou muito determinado e não gostei daquela situação e queria, lógico, virar a página e acabar sendo aplaudido e não aplaudir, em 2012, eu ainda batendo a meta para ser o melhor da temporada, fui para Curitiba, isso em 2012. Fui para Curitiba, ganhei o prêmio ganhei o prêmio como a melhor produção da temporada. Eu fui aplaudido. Só que quando voltei para São Paulo, comecei a sentir um formigamento no braço, no lado esquerdo. Aí meu companheiro, eu encontrei com ele numa reunião para falar sobre a questão do prêmio que eu tinha ganho e tudo mais, por ter sido a melhor produção naquela temporada. Eu tenho até inclusive o troféu que eu ganhei aqui. Acho que ainda tenho, já joguei fora de tanto perrengue que eu vou compartilhar que eu passei ao longo do vídeo. Isso numa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2012. Aí eu peguei e falei com ele, olha, eu estou sentindo um formigamento muito grande no meu braço esquerdo. Aí eu peguei e falei para ele, inclusive, não, imagina, ontem recebi o prêmio, eu devo ter com a coisa da adrenalina e do cansaço, portanto, ter me esforçado tanto para ganhar o prêmio e cumprir minhas metas, eu devo ter dormido por cima do braço. Aí ele pegou já na hora, no jantar, inclusive, que a gente estava jantando. Enquanto eu falei para ele que estava sentindo um formigamento muito grande no braço, aí ele pegou e falou assim: olha, tu não quer, Eva, tu não quer ir no hospital? Eu disse: não, eu devo ter dormido por cima do braço. Aí, lógico, tranca a circulação e aí ficou a sensação de formigamento no braço. Acabou o jantar, fomos para casa, no apartamento dele, que é bem pertinho do restaurante, fomos a pé. Aí chegando lá, conversamos um pouco, aí eu vou, inclusive coloquei o meu, tá, o meu laptop, inclusive que estava lá, entrando nas minhas redes sociais, meu e-mail e tudo mais, para ver como que estava, né? Não é mesmo? Aliás, na época eu não tinha nada de só e-mail, não tinha nenhuma rede social ainda. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora, ele veio, o formigamento passou, isso sexta-feira à noite. Não, não, continua. Vamos fazer o seguinte, fecha o teu laptop, fecha o teu computador, vamos para o hospital? Não, 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 é um mal, foi um evento tranquilo, eu dormi por cima do braço e certamente trancou a circulação e aí veio a sensação de formigamento. É normal, tranca a circulação, essa sensação de formigamento é normal. Então tem que voltar com o tempo, com os movimentos, e aí volta. Era o que eu imaginava. No dia seguinte, no sábado, dia 14 aliás, dia 12 de dezembro de 2012, eu fui trabalhar. Sempre trabalhei, todo dia, né, de segunda a segunda. Meu nome é trabalho, porque, lógico, trabalhar na área comercial é essa a questão. Meta tem que cumprir, se tu não cumprir um dia, aí vem cobrança, 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 até fazer uma lobotomia na tua cabeça. Sabe o que é a lobotomia? Lavagem cerebral.
Aí eu tava na minha baia, lá na minha mesa, fazendo meu trabalho, ligando para oferecer curso de inglês. Eu era gerente, mas eu tinha minhas metas pessoais e cobrando os meus subalternos. Estava batendo meta para ser gerente, como eu, e as metas deles, dos meus subalternos, digamos assim, serviriam para eu crescer também, para ser gerente sênior. Aí saiu do cargo de gerente júnior para gerente sênior. Aí teve um momento que eu precisava dar uma pausa para o almoço. Fui almoçar no shopping em frente da unidade que eu estava, lá no Campo Limpo, região periférica de São Paulo. E que tem um hospital com uma fama muito grande. E eu sempre, do trabalho para cá, aliás, da casa para o trabalho ou vice-versa, sempre passava na frente, lógico, na frente do hospital de lá, Hospital Municipal do Campo Limpo. E eu sempre, gente do céu. E eu ouvindo, na época, eu escutava muito telejornal, olha o Hospital do Campo Limpo, superlotação, gente reclamando de atendimento e tudo mais. Aí eu sempre passava na frente, tanto na ida para o trabalho quanto na volta para casa, ficava pensando, gente, tomara, devido a tudo que eu ouço desse hospital, tomara que algum dia, se eu precisar, nunca aconteça a necessidade de eu vir para cá. Por isso eu pago um plano de saúde, que pagar um plano de saúde, porque lá é um hospital público. Aí o que aconteceu? Isso no dia 12 de dezembro de 2012. Quando eu volto do almoço, eu encontro a franqueada na porta da unidade. Eu ainda voltando do almoço, eu ainda voltando para o meu trabalho, para minha baia lá. Vou continuar a rotina de bater meta. Imagina, já tinha conquistado a primeira produção, tinha sido campeão individual da temporada, da segunda temporada de 2012. Ganhei o prêmio lá na cidade de Curitiba. Aí o que aconteceu? Eu encontro a franqueada na porta e ela pega e fala assim: E aí, como tá a produção? Querem saber de te sugar, não é mesmo? Como tá a produção? E aí, já virou o teu compromisso de ontem ou de hoje? Calma, voltei do almoço, né? Eles não querem saber de nada, querem saber do dinheirinho deles, não é mesmo? Querem saber de alunos. Então, o que aconteceu? Ô, fulana, desde ontem eu conversei com meu companheiro, vamos comemorar a conquista do prêmio no restaurante lá perto do apartamento dele. Eu venho sentindo um formigamento tão alto, tão grande no meu braço esquerdo. Ô Eva, será que tu não dormiu por cima desse braço? Então, não sei, fulana. Ontem eu falei, inclusive, para ele que, pelo fato da questão da adrenalina, de respirar melhor e ter espaço por causa de tanto trabalho, eu devo ter dormido e acabei dormindo de qualquer jeito e dormi por cima do braço. Falei isso para ele ontem. Ele até me sugeriu ir para o hospital, mas eu achei que já queria passar e não passou. Aí o que aconteceu? Voltei para o trabalho, para minha baia, porque eu precisava continuar batendo meta. Aliás, batendo meta não necessariamente, eu tinha ganho a primeira produção individual da segunda temporada de 2012, mas Evair, tu deu o compromisso de fazer 5 matrículas, trazer 5 novos alunos hoje. Tem que trazer os 5.
que aconteceu? Voltei para minha baia, passei mal, senti a fala enrolada enquanto estava no telefone. Olha, fulano de tal, o teu filho foi indicado aqui para estudar pelo amigo dele na WhatsApp. Só que como ele é de menor, porque eu trabalhava com um curso de adolescente, eu preciso saber se tu tem interesse em investir na cultura dele. Tem interesse? Olha, se ele quiser, eu tenho interesse em pagar. Quanto que custa? Não, tem que fazer uma entrevista para ver se ele vai se adequar ao método da escola. Se porventura eu aprová-lo, ó, o speech. Se porventura eu aprová-lo, ver que ele tem o perfil de aluno para estudar na escola, aí pode ser que a escola vai te ajudar nesse investimento. Através da indicação do fulano de tal que indicou ele. Por isso que eu estou fazendo contato contigo. Estou resumindo o que era a marcação. Marcar uma entrevista. Mas, na verdade, essa entrevista é só para te deixar frente a frente com um possível aluno, possível cliente, né? Eu vendedor, ele cliente. Na frente é mais difícil de falar não e desligar o telefone, né? Então, marcava-se entrevista para quê? Para dificultar ele te dizer não e tu envolvê-lo num método diferente. E ele, lógico, se encantar. E nesse encantamento, com material didático diferente, uma metodologia diferente, uma escola legal, bonita, atraente, com o Felipe Neto como garoto propaganda, que falava inclusive 5 anos para aprender inglês não faz sentido. Lembra do bordão lá do Felipe Neto? Do canal dele? Pois é, o canal dele no YouTube, né? Aí inclusive eu tirando foto no banner lá que o Felipe Neto era garoto propaganda da escola. Exatamente nesse dia. O que aconteceu então? Enquanto falava lá com a mãe do adolescente, que era indicado por um aluno da escola, um futuro cliente, um futuro aluno da escola, passei mal, senti a fala enrolada e fui levado, adivinha para onde? Para aquele hospital que eu falava assim, graças a Deus eu consigo, com muito esforço, pagar um plano de saúde, para evitar ser, quando precisar ser levado para o hospital do Campo Limpo. Me levaram para o hospital do Campo Limpo. E o que aconteceu? Vou te contar detalhes. Ao longo do vídeo, então continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo. Só que se porventura eu tivesse feito o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, isso poderia não ter acontecido de uma maneira tão grande ou tão drástica para mim. Uma situação traumática que eu comento, que eu falei no início desse vídeo e compartilhei no vídeo anterior. Mas lógico, para saber detalhes, é importante que você permaneça comigo, prestando muita atenção até o final do vídeo, beleza? Então, o que aconteceu? Passei mal no trabalho. Quando passei mal no trabalho, estava tendo um AVC isquêmico. Um trombo que se formou numa veia do cérebro, numa determinada região, impedindo o fluxo sanguíneo com nutrientes para os neurônios. Característica típica do AVC do AVC isquêmico. Só que devido ao diagnóstico tardio, falta de equipamento, medicamento, e devido a tudo que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, acabei tendo AVC hemorrágico. Que quem me acompanha já há algum tempo já sabe como é que foi toda a história. Eu estou compartilhando de uma maneira com mais propriedade. Até porque estou compartilhando também as informações do que eu deveria ter feito se porventura
eu tivesse feito o que eu vou fazer e que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, se eu tivesse feito isso, nada disso ou não teria acontecido, ou no mínimo teria acontecido de uma maneira muito mais branda. O que acontece? Quando aconteceu e foi constatado o AVC, e aconteceu tudo o que aconteceu, que você já sabe, depois de 3 meses em coma induzido, iniciado o processo de reabilitação lá no hospital de retaguarda, que fiquei hospitalizado por 1 ano, e voltando para casa, logo depois que voltei para casa para dar continuidade ao processo de reabilitação, foi que meu companheiro, então, foi ao meu banco falar sobre a questão lógico, depois de eu falar para ele como que era, né, o que aconteceu. Foi ao meu banco para tentar resgatar o que eu teria direito, por ter pago durante bastante tempo, aliás, por ter sido tirado da minha conta, pago uma mensalidade para um seguro de saúde que bancava um pecúlio, lá um determinado valor, em caso de infarto ou de AVC. Aconteceu tendo AVC. Teria direito eu, então, a resgatar um valor significativo. Só que daí o que aconteceu? Antes, deixa eu voltar uma informação importante. Na contratação do plano, aliás, desse seguro-saúde, que cobria caso de AVC, eu peguei e perguntei para ele, como que faz para retirar? Para ter direito ao que eu pago, né? Ao prêmio. É fácil? Não, é tranquilo, vai. É só trazer relatórios médicos, se porventura, lógico, não vai acontecer, é uma prevenção. É uma prevenção. Só trazer relatórios médicos e tudo mais, apresenta como prova e rapidamente o valor já é acreditado na tua conta, do teu prêmio. Só que a coisa não. Isso na venda, né? Na venda do seguro. Quando meu companheiro foi lá olha, aconteceu aquilo que não se previa, mas foi feito por prevenção. Aconteceu. Eu quero saber como faço para resgatar o prêmio, o valor do seguro que ele tem direito. Porque ele estava pagando caso acontecesse um infarto ou um AVC. Aconteceu o AVC. Aconteceu. Tenho laudos aqui médicos de neurologista do hospital e tudo mais para comprovar. Olha, é assim, assado, frito, cozido. Gente, era tanta, mas tanta burocracia que não valia a pena nem passar tanto perrengue e trabalho para resgatar o prêmio que eu tinha direito. Então, o que aconteceu? O meu banco ganhou dinheiro em cima de mim, vendendo algo que não cobriu PN. Se é que você entende o que eu falo de PN, né? É isso mesmo que você entendeu. Eu não vou falar aqui para não dar problema, mas você certamente entendeu. E se não entendeu, me pergunte lá, por direct lá no @viajantechocolate no Instagram. Link na descrição que eu te explico direitinho. Ou seja, se porventura eu tivesse feito o que eu vou compartilhar ao longo de todo esse vídeo, nada disso teria acontecido. Reclamar meus direitos. Lembra do tema? Mas acabou ficando assim, passando em brancas nuvens. Paguei durante tantos meses por prevenção de alguma coisa até acontecer. Quando aconteceu, não recebi o que eu tinha direito, nem reclamando. Sabe que se porventura eu fizesse
eu fizesse o que eu vou fazer, que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, nada disso teria acontecido. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em casa, lógico, bastante debilitado, eu precisava já lá ainda no hospital que eu saí do coma e comecei o processo de reabilitação, eu já comecei a usar cadeira de rodas. Quando cheguei aqui em casa, lógico, eu precisava de cadeira de roda para distâncias curtas e mais ainda as longas. Porque o que acontece? Dei continuidade ao processo de reabilitação com atendimento em home care. Mas, se porventura precisasse sair para qualquer lugar, eu precisava de uma cadeira de rodas, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Meu companheiro comprou uma cadeira de rodas brasileira. Que era mais barato, lógico, né? Comprar a cadeira que a gente podia, aliás, que ele podia comprar e pagar. Além de vários acessórios, utensílios para eu fazer fisioterapia, acompanhado por um fisioterapeuta em casa. Atendimento em home care. Aí começamos a viajar. Logo depois comecei a ter um processo de reabilitação melhor e tudo mais. Começou então a viajar. Começamos a viajar. Tanto no Brasil quanto para fora do Brasil. Em 2016, depois de já ter feito várias viagens no Brasil, em 2016 fomos fazer a nossa primeira viagem internacional, depois do AVC. Fomos até então Portugal, até o Santuário de Fátima, agradecer ao fato de eu ter sobrevivido a um dos eventos que, quando não mata, incapacita pessoas por muito tempo. Só que o que acontece? Antes da viagem e tudo mais, na preparação da viagem, meu companheiro então já entrou em contato com o hotel perguntando se eles tinham uma cadeira de rodas lá. Para evitar levar a minha, a que eu comprei aqui, uma brasileira. Uma cadeira vermelha. Vou tentar colocar, como falei, vou tentar colocar clipe de fotos em algum lugar da tela para ilustrar tudo o que eu falo. Então, o que aconteceu? Isso em 2016. Entramos em contato, então, ele entrou em contato com o hotel disse que disponibilizava de uma cadeira de rodas. Aí então evitamos levar a que havia comprado, com medo que pudesse acontecer alguma coisa, né? Não é mesmo? E que, sabe aquela coisa? Se alguma coisa pode dar errado, é a lei de Murphy, né? A lei de Smurf. Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errada. Vai dar errado. E se porventura eu fizesse o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, nada disso poderia ter acontecido. Reclamar meus direitos. O que acontece? Em 2016, então, fomos para Portugal, até o Santuário de Fátima, para agradecer eu ter sobrevivido a esse evento que, quando não mata, incapacita pessoas que por muito tempo, só que tinha uma extensão até Portugal, uma cidade específica de Portugal, aliás, desculpa, da Espanha. Então fomos até a Espanha, fomos até de Portugal à Espanha, e lá na Espanha, como a gente precisava sair, passear, lá também, lógico, para distâncias longas, estava de cadeira de rodas.
Aí então o que aconteceu? Logo lá no local, Gustavo, meu companheiro já tratou de ver se tinha algum lugar que pudesse alugar uma cadeira de rodas. Gente, mas encontramos a cadeira perfeita, perfeita. Perfeita por quê? Porque é uma cadeira boa, confortável. Como eu tenho me parecia no lado esquerdo, tanto no membro superior e inferior, por isso precisa de cadeira de rodas, quanto no membro superior, no braço, não tenho condições de fazer esse movimento aqui. Ó. É lógico de me locomover usando ambos os dois braços, né? E eu não tenho, lógico, condições financeiras de comprar uma cadeira motorizada. Não apenas pela questão financeira, mas pela questão, porque o AVC, ele também me deu um problema, me causou uma sequela não motora, mais de fundo motor, que foi a perda da visão periférica. Então, se porventura eu quiser andar sozinho, eu não consigo. Vou bater em um monte de lugar, posso cair, posso trombar, não vejo sinal, não vejo quem tá passando do meu lado esquerdo. Então tem toda a questão de segurança, tanto física quanto patrimonial. Chegou um assaltante, por exemplo, do meu lado esquerdo, eu não consigo ver. Para fazer qualquer coisa, não é verdade? Então, lá na Espanha, encontramos a cadeira perfeita, alugamos a cadeira, passamos por muitos lugares lá na Espanha usando essa cadeira. Que tinha as rodas traseiras eram baixas, como eu não tenho movimento no membro superior, eu precisava sempre de alguém empurrando a cadeira. E não posso ter a cadeira motorizada por causa da visão periférica. Então, o que, que aconteceu? Alugamos a cadeira lá, passeamos muito. Aí eu peguei, até comentei com ele. Gente, se a nossa brasileira fosse igual a essa, a que ficou no Brasil, fosse igual a essa, seria perfeito. Até porque moramos num lugar plano, mas mesmo plano tem as suas dificuldades. As dificuldades do Brasil, muito diferente da Europa, que é tudo liso. Aqui tem ruas esburacadas, construção, gente mal educada, o que na Europa é muito raro. Mas olha, eu vou te falar, quando eles dão para ser mal educados, eles são e não querem nem saber dos outros. Parecido com o Brasil, mas em número muito reduzido, muito menor. Quem teve a oportunidade de conhecer a Europa sabe exatamente como é a cultura europeia nessa questão de educação e de direitos, principalmente nessa questão de acessibilidade. Muito, mas totalmente diferente do que no Brasil. Lógico que tem exceções, tem, lógico, tem. Lugares aqui, pessoas e lugares que se preocupam com essa questão de acessibilidade, tem, mas em número muito menor do que fora. Só que o que, que aconteceu? Depois de voltar, continuamos viajando e tudo mais, 2017, fomos para Viena, na Áustria, fomos também para a Eslováquia. Aí optamos por levar a cadeira brasileira. Não teve nenhum problema. Não aconteceu nada. Lógico que a gente teve um zelo muito grande para não causar avaria na cadeira, na verdade, que já
já estava com um determinado tempo. Deixa eu ver, compramos em 2013, em 2017, 13, 4 anos. 4 anos a brasileira tinha. A primeira cadeira que nós compramos. Aí fomos, passeamos muito lá pela, por Viena, na Áustria, Salzburgo, e estendemos até Bratislava, capital da Eslováquia. Aí passeamos muito por lá, usando sempre a cadeira brasileira. Voltamos para o Brasil, até então tudo super de boa. Em 2018, viajamos então levando a cadeira brasileira, fomos para a Holanda. Num determinado passeio, passando na frente do Museu de Cera, muito famoso lá em Amsterdã, o Madame Tussauds. Um caco de vidro, entrou no pneu, que é um pneu como um pneu de carro, né? Entrou no pneu da cadeira e furou o pneu. Lógico que sentimos isso porque o pneu murchou, lógico, e aí na frente do Madame Tussauds, Madame Tussauds, tudo paralelepípedo. Eu sentindo lá, trepidando a cadeira, na verdade. Só que o que acontece? É, é, Além de Amsterdã, o intuito da viagem também era de se estender até acho que é a capital da República lá da Holanda, onde fica o rei e tudo. A família real lá da Holanda, né? Que é a cidade de Haia. Que inclusive tenho dois amigos gaúchos que moram, dois irmãos do Rio Grande do Sul que moram lá. E lógico, ainda em Amsterdã, eu entrei em contato com um dos meus amigos, falando que eu estava em Amsterdã. E eu tinha a informação de que ele e o irmão estavam morando em Amsterdã. Não, vai, a gente morou em Amsterdã, mas agora a gente está em Haia, que é a capital que é onde moram a família real lá da Holanda. Olha, coincidentemente, nosso próximo destino é Haia. Só que e aí o que aconteceu? A cadeira deu problema. Então o que aconteceu? Fomos para a Haia e chegando lá, logo que chegamos lá, meu companheiro então tratou na hora, lógico, como tinha que passear muito por lá, além de ir na casa dos amigos e tudo mais, dos dois irmãos que são meus amigos. E que eu estava louco para conhecê-lo, fazia muito, louco para revê-los, fazia muitos anos que eu já não via. E inclusive um deles, porque desculpa, o irmão dele eu até nem conhecia. Então o que que meu companheiro fez? Me deixou no hotel, entrou na internet, e procurou lá loja de cadeira de rodas. Encontrou uma bem pertinho do hotel, só que não era tão perto que dava para ir a pé. Chamou um Uber, foi até a loja, chegando na loja, encontrou a mesma modelo, parecido com a cadeira de 2016, que foi até então a melhor que eu já tinha usado até hoje, por causa do modelo. Só que é lógico, ela era tipo um origami, toda desmontável. E o melhor ainda, pneus como um pneu de uma roda de carro. Pneu que dá para encher e aqui, lógico, hiper mega ultra blaster confortável. Aí ele pegou e mandou, enquanto eu no hotel, mandou mensagem para mim por WhatsApp. Olha, encontrei a mesma cadeira lá
da Espanha, que alugamos em 2016, lá na Espanha. Só que ela é diferente, olha como ela é. Aí pegou, fez um vídeo, mandou por WhatsApp para mim, e eu lá no hotel. Gente do céu, é linda, é maravilhosa. Então, ela custa tanto. Imagina, em euro, né? Dá para comprar? Perguntei para ele, dá para comprar? Aí ele disse, olha, é cara, mas fazendo esforço dá. Aí eu peguei e falei assim, mas não dá para consertar a nossa, porque ele levou a nossa também, né? Aliás, aqui tinha furado o pneu, lá na Holanda, lá em Amsterdã. Aí ele pegou e falou assim, ele disse que conversando com, antes de ver o showroom, conversou com o vendedor lá da loja, lógico que queria, olha, dá para fazer um remendo, mas deixa eu te perguntar, quanto tempo tem essa cadeira? Foi comprada em 2013, quando cheguei em casa. Estávamos em 2018, olha, tem 5 anos. Olha, sinceramente, a idade média de vida útil de uma cadeira de rodas é em torno de 5 anos. Dá para consertar o pneu? Dá para fazer um remendo? Dá. Mas ela já deu o que tinha que dar, mais ou menos isso, para resumir. Aí ele, por que você não dá uma olhadinha no showroom? Vamos dar uma olhadinha? Aí foi onde ele foi até o showroom, encontrou a cadeira igual a que tínhamos alugado lá na Espanha em 2016. Foi então que ele fez o contato comigo, mandou o vídeo, só que ele falou o seguinte, do modelo que é super tranquilo, e a questão das rodas serem menores, e como tu não tem como fazer as rodas girarem pela força dos teus braços, porque tu não consegue. E além disso, tem pneus, os pneus traseiros, eles são exatamente como uma roda de carro. Então, aqui na Europa é super de boa, né? Principalmente no Brasil, que mesmo morando no bairro plano, tem toda a questão da péssima qualidade das calçadas, com paralelepípedo e tudo mais. Certamente vai ser confortável para ti. E além disso, não é preciso de almofada. O assento já é estofado. Eu disse, nossa senhora, dá para pagar, dá para comprar? E tem que fazer um esforço. Mas dá para comprar. Comprou a cadeira lá em Haia também, por isso que ela tem o nome de Haiana, que veio de Haia. Voltamos para o Brasil, tudo. Só que o que acontece? Isso era 2018. O meu segundo fisioterapeuta tinha acabado, já estava prestes a sair. Porque ele trabalhava no hospital de cuidar ele era fisioterapeuta respiratório lá no Hospital Beneficência Portuguesa. Estava prestes a acontecer alguma coisa que iria fazer com que eu mesmo já caminhando, precisava de cadeira, mesmo para uma distância curta. Por quê? Porque em agosto de 2019, ele acabou tendo que parar o atendimento por causa da pandemia da Covid. Aí foi então que eu comecei a fazer o processo, aliás, dei continuidade ao processo de reabilitação lá na Pilateria. E mesmo sendo perto aqui de casa, precisava de cadeira de rodas, né? Porque eu caminho mais para distâncias muito curtas. Daqui de casa até lá, na Pilateria, deve ter o quê? Um quarteirão e meio, sei lá. Muito menos de 10 minutos. Só que, devido às condições da estrada, das calçadas, é complicado. E todo o trânsito e a visão periférica prejudicada, não tem como eu ir caminhando. Tem que usar cadeira de rodas. Gente, você não tem noção. Na primeira vez usando a cadeira que chamamos lá, a Iana, por causa dos pneus, parece um automóvel,
super confortável. Eu até falei para o meu cuidador, que me levou na primeira vez lá na pilateria, gente, parece que eu estou flutuando. Essa cadeira é muito confortável, é muito confortável. Não sinto nenhuma trepidação por causa dos paralelepípedos. É maravilhosa, gente do céu. Olha, a nossa brasileira acabou se aposentando. Se aposenando lá na Holanda. Olha que chique. Luxo, não é? Se aposentou lá na Holanda. O que aconteceu, meu companheiro? Deixou a cadeira na Holanda para doação. Olha só, fazendo ainda, inclusive, ajudando uma pessoa que pudesse precisar de uma cadeira e não teria dinheiro para comprar. Deixamos a cadeira lá e trouxemos a Iana. Me ajudando muito, mas muito mesmo, por ser uma cadeira de excelente qualidade e principalmente ter as qualidades, as características que eu precisava. Confortável, não tinha as rodas traseiras não eram como a primeira brasileira, não eram grandes, porque eu não tenho condições não tenho força para fazer a roda girar. E não posso ter uma cadeira, não posso ter uma cadeira motorizada por várias situações, financeira e visão periférica prejudicada. Só o que acontece? Se porventura o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo não tivesse acontecido, aliás, se eu tivesse feito o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo e não fiz, outra situação não teria acontecido, pode ter certeza. Quer saber o que é? Continue comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, beleza? Em 2019, meu companheiro, seus pais e eu fomos fazendo uma viagem internacional em família. Saímos aqui de São Paulo com 3 destinos. Aliás, para a Europa com 3 destinos. Primeiro, São Paulo, Madrid, capital da Espanha. São Paulo, Madrid. De Madrid, de novo aquele mesmo destino que fizemos em 2017. Em Viena, na Áustria, que os pais queriam conhecer. E eu também não tinha ido, embora em 2016 fui até a Espanha, não havia até então conhecido a capital da Espanha, que é Madrid. Então, saímos de São Paulo, fomos até Madrid. De Madrid, fomos até Toledo, uma cidade que tem uma catedral linda, maravilhosa, que os pais e eu queríamos conhecer, por indicação da filha, aliás, da irmã do meu companheiro, que já havia ido para lá anteriormente, e disse que era linda. Vamos então, saímos de São Paulo, fizemos o seguinte roteiro: Madrid, aliás, São Paulo, Madrid, Toledo, Madrid, Viena de novo, como em 2017. Em Viena, os pais do meu companheiro ficaram e nós estendemos até a Hungria, até a capital da Hungria, até Budapeste. Aí pegamos o trem, sempre usando, lógico, eu levei a Iana, que era ultra mega confortável. E é um origami. Tipo assim, totalmente dobrável, dá para colocar até quase no porta-luva do carro, não no porta-mala, de tão dobrável que é, tão boa que é. Além de ser super confortável, como eu já falei. Então, os pais do meu companheiro ficaram em Viena, nós estendemos o passeio que já estava programado desde São Paulo até a capital da Hungria, até Budapeste. Nesse trecho
e iríamos fazer ao contrário dos destinos entre São Paulo, Madrid. De lá alugamos um carro para ir até Toledo. Aliás, estou falando o que vai acontecer. E que eu vou colocar em clipes de fotos para ilustrar tudo que eu vou falar. Alugar um carro, sair de São Paulo até Madrid, Madrid alugar um carro e ir até Toledo, voltar de carro de novo, porque é tipo um bate-volta, porque é bem pertinho, de Toledo para Madrid, e em Madrid pegar um avião para ir até Viena. Estou dando roteiro antes do clipe de fotos, ou daqui a pouco já vai passar o clipe de fotos, para você, para ilustrar tudo que eu estou falando, sem áudio, lógico, né? Para não interferir com a minha voz. De Madrid para Viena, Viena ficar alguns dias passeando lá de novo, porque os pais dele até então não conheciam. Aí de Viena, os pais ficar mais um tempo ainda em Viena, e eu e ele fazer um passeio de um dia, de bate e volta, aliás, ficar só uma noite. Vai no dia, passa a noite no hotel café mais bonito do mundo, mais lindo do mundo. É bom frisar isso, você vai ver fotos, inclusive. Passear lá por Budapeste, tudo mais, sempre usando a Iana, que vamos levar. Aí depois do passeio, porque seria só um dia lá em Budapeste, então bate e volta mesmo, indo de trem. De Viena, pegar o trem em Viena e até Budapeste, na Hungria, de trem. Sempre levando a Iana. Esse é o roteiro. Aí de Viena, os pais do meu companheiro ficaram, fomos até Budapeste, voltar até Budapeste, aliás, desculpa, até Viena. Vai ficar mais um ou 2 dias em Viena, para depois voltar para Madrid de novo, que é a nossa base. Para voltar depois, posteriormente, para São Paulo. E fim das férias. Isso em 2019. Lá já víamos muitas pessoas usando máscara facial. Estava prestes o mundo estava prestes a enfrentar a pior pandemia que estava prestes a vir, que é a pandemia da Covid. Já estou antecipando o que vai acontecer ao longo do vídeo. Então, esse era o roteiro. São Paulo, Madrid, Toledo, Madrid, Viena, pai do meu companheiro em Viena, nós estender até Budapeste de trem. Aí voltar para Viena de novo, passar um pouquinho em Viena, e voltar de novo para Madrid, para posteriormente ir para São Paulo, voltar para o Brasil. Isso tudo vai acontecer ao longo do vídeo. Vou ilustrar com fotos. E fotos. Tudo aconteceu. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Até a gente desembarcar em São Paulo, quando acabar a viagem. Detalhe, tudo na classe executiva de uma companhia aérea espanhola. Foi até então mais barato que a gente achou. Mais barato, imagina. Classe executiva para 4 pessoas. Meu companheiro, seus pais e eu, 4 pessoas na classe executiva. Imagina o quanto foi gasto.
Quando voltamos para o Brasil, lógico, já estou caminhando em distâncias curtas. Quando voltamos para o Brasil, quando chegamos em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, aí o que aconteceu? Lógico, como classe executiva tem prioridade, e eu ainda prioridade, pelo fato de estar com as limitações motoras, fui caminhando até a saída do avião para ir para o Finger e ir lá para o saguão do aeroporto para pegar as malas e pegar a Iana também, né? Vamos caminhando então em direção à saída do avião. E aí a comissária de bordo lá na porta, olha, parece que aconteceu um probleminha com a sua cadeira de rodas. Parece que aconteceu um probleminha com a sua cadeira de rodas. Na roda da sua cadeira de rodas. Mas acho eu que não foi nada grave. Ah, tá, que bom. Mas ela veio. Só que deu esse probleminha. Gente, você não tem noção. Quando fomos lá para a esteira para esperar as bagagens, eu sentado naqueles bancos lá de aeroporto, né? Que você sabe como é que é. Chegou demorou um tempão ainda para chegar as bagagens, porque imagina um voo, é, aeroporto internacional, o aeroporto de Gru, ou melhor, o aeroporto de Guarulhos, ou para muitos, singelo e carinhosamente chamado de bagulho. Ah, vocês vão por Guarulhos? Não, vão por bagulhos. Já imagina por quê. Eu sentado, aliás, os quatro sentados esperando as malas chegar. E a Iana, nada de chegar. Isso que era prioridade. Estando veículo para uma pessoa com sequelas motoras devido aos dois AVCs. Meia hora depois, chegou a Iana com as duas rodas que eram o up da Iana, principalmente aqui em São Paulo, completamente, literalmente destruídas. As duas rodas que eram o ponto mais, para mim, da Iana, além de ser um origami, tinha as rodas traseiras como as rodas de um carro, né? Para ruas horríveis como São Paulo, por exemplo, era o ponto central de características positivas da Iana. Além de ser um origami, dá para botar coisa no porta-luva do carro, imagina no porta-mala. Só que o ponto-chave dela era o conforto. Tem o assento já estofado, sem precisar de uma almofada. Mas o ponto-chave da Diana sempre foi rodas como pneu que eram super tranquilos, confortáveis para mim, principalmente porque já havíamos testado ela de casa para a pirateria, isso lá em 2019, em agosto de 2019. Quando eu comecei dei continuidade ao processo, só que não mais de forma home care, esse externo. Então, precisava de uma cadeira de rodas, mas devido à questão das sequelas e tudo mais, sendo confortável melhor ainda, não é mesmo? Embora a pirateria sendo super perto aqui de casa. Aí o que aconteceu? Eu precisava da cadeira de uma cadeira de rodas para vir para casa, para dar continuidade à minha reabilitação, não é mesmo?
não podia ficar sem. Aí lá na hora, logo que chegou a cadeira de rodas completamente destruída, as duas traseiras, que era o ponto mais positivo, um dos, para meu conforto, meu companheiro na hora então já foi ver lá com o aeroporto, lá a questão do aeroporto para ver o que fazer, devido ao que havia acontecido. Olha, nós vamos emprestar uma cadeira de rodas do aeroporto. Só que todo mundo sabe que aeroporto é uma seda, né? Tudo liso, parece mármore, o chão, tudo super tranquilo. E uma cadeira de aeroporto, como é? O pneuzinho lá, parece lá, lembra aquela Caloi-10, aquela de a bicicleta de corrida? O pneu é super fininho, não é mesmo? E lógico, você que já usou cadeira de aeroporto, sabe como ela é. E o aeroporto, lógico, é tudo super plano. Tá, mas era o que era o que se podia fazer na hora. Então o que aconteceu? Me emprestaram uma cadeira de rodas para minha locomoção do aeroporto e para casa, para ficar em casa por um tempo, para continuar usando. Olha, mas ele está fazendo fisioterapia, meu companheiro falando, lá para o pessoal do aeroporto. Mas ele está fazendo fisioterapia e precisa da cadeira de rodas. Para se locomover de casa até a clínica onde ele faz fisioterapia. Não vamos emprestar a cadeira e fica quanto tempo houver necessidade. Até resolver toda a questão. Aí será que a companhia vai se responsabilizar pelo defeito, pela avaria do probleminha que a comissária de rodas falou? Olha, deu um probleminha, só avisando, né? Deu um probleminha na sua cadeira de rodas. Chegamos lá, ela estava completa, com as rodas completamente destruídas. Destruída mesmo, quebrada, sabe? Tipo assim, ó. Imagina, jogar a cadeira do porão ou cair lá dentro no porão do avião e quebrar tudo, riscou tudo, a cadeira ficou totalmente frouxa e as duas rodas destruídas, toda arriscada, era uma cadeira azul que eu amava, principalmente por ser gremista, porque a primeira, aquela que quebrou lá na Holanda, aliás, que furou o pneu na Holanda, que foi aposentada na Holanda, era vermelha, era colorada. E eu sou gremista. E a Iana era azul, ou seja, perfeita para mim. Só que acabei perdendo a minha cadeira de rodas. Então, emprestaram a cadeira de rodas para eu dar continuidade ao meu processo de reabilitação. Só que imagina, uma cadeira de rodas do aeroporto é boa para o aeroporto, que é tudo super lisinho, maceda. Parece que você está caminhando, imagina, é um mármore, não é mesmo? Agora imagina uma cadeira de rodas do aeroporto nas ruas esburacadas de paralelepípedo em São Paulo. Mas era o que se podia, era o que se tinha para o momento. Não dava para comprar uma terceira cadeira de rodas, porque é tudo muito caro, mesmo aqui no Brasil. Agora tu imagina só eu sair de casa, mesmo sendo pertinho, nas ruas horríveis, mesmo morando no bairro plano, mas totalmente esburacado, imagina, principalmente atualmente, com a verticalização do bairro onde nós moramos. Horrível, tudo trepidando. Aí o que acontece? Começou uma briga com a companhia aérea para ver o que se podia fazer. Então, meu companheiro já entrou em contato com a companhia
e em paralelo com advogados para rever direitos. Estou falando sobre reclamar de direitos. Aí o que que aconteceu? Olha, a empresa ela diz que não podia importar uma cadeira igual, não podia importar uma cadeira igual, igual a que compramos, né? Não podia. Ela disse que não podia. Não sei se por questões financeiras, por condições, porque é uma cadeira cara, ou também pelo fato do Brasil cobrar taxas de importação. Mas a responsabilidade de quem era? Não era da empresa? Era, não é? Então, meu companheiro fez o quê? Acionou advogado para entrar com uma ação judicial contra a empresa aérea que nos transportou e quebrou a cadeira de rodas. Só que se porventura, o que eu se eu tivesse feito, o que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, poderia a coisa ter acontecido de maneira totalmente diferente. O que aconteceu? Meu companheiro acionou a justiça e aquilo foi empurrando, empurrando. Você sabe como é a justiça no Brasil, né? Empurrando, empurrando, empurrando. E a empresa querendo fugir da responsabilidade de ter quebrado a cadeira de rodas. Só que a cadeira de rodas do aeroporto não dava para eu continuar usando, horrível. Então, eles sugeriram pagar o conserto da roda. Aí eu peguei e falei, não, não quero. O que eu quero não é pagar, não é consertar as rodas, porque as rodas originais, elas são como rodas de carro. Com câmera dá para encher e tudo mais, e é super confortável. O que vocês querem fazer? Mandam rodas novas e a gente substitui pelas quebradas? Ou vocês dão uma cadeira nova? Aí o que aconteceu? Enquanto isso, a ação judicial rolando. Então, o que ficou acordado? O meu companheiro em contato com a companhia aérea. Enquanto, paralelamente, a questão judicial, a cobrança judicial rolando. Só que todo mundo sabe que justiça no Brasil caminha a passos de formiga, não é mesmo? E lógico, enquanto a companhia aérea pudesse empurrar com a barriga, melhor. E eu que me estrepasse com a cadeira do aeroporto. E isso foi rolando, 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 rolando. Até um ano, ação judicial. Nesse meio tempo, eles sugeriram pagar o conserto, substituindo as rodas as originais por rodas que coubesse na Iana, que era uma cadeira importada. Então, meu companheiro conseguiu o conserto das rodas, a substituição das rodas originais por rodas maciças, que mesmo assim, trepidação total, né? Porque roda igual roda de carro é uma coisa, uma roda maciça é borracha pura. E aqui em São Paulo, com os paralelepípedos, ele fica tremendo, parecido com as rodas da cadeira do aeroporto. Parecida com a minha primeira cadeira, aquela brasileira. Bem, a coisa lá
A empresa pagou o conserto, R$ 500, se não me engano, de uma cadeira que tinha custado tipo cerca de 2.000 euros, não sei. Calcula aí, faz a conta, qual foi o valor da cadeira. Pagou R$ 500 pelo conserto. A substituição das rodas originais por rodas maciças. E o meu conforto. Se explode, se explode. Você que se vira com seu conforto. Vai com a sua bunda quebrando, de casa até a tua clínica para fazer a fisioterapia. E a ação judicial correndo para pagar o conserto, 500 pila. Depois de um ano, quando estava a ação, foi feita a ação judicial, tudo mais, um ano depois, a companhia aérea pagou os 500 pila pelo conserto das rodas da cadeira, que já havia sido antecipadamente feita pelo meu companheiro. Aí, um ano depois, depositaram 500 pila na minha conta. Só que se porventura eu tivesse feito o seguinte, feito um vídeo das condições lá no aeroporto de como encontrei a cadeira de rodas, feito um vídeo e postado nas minhas mídias sociais, colocando lá Ibéria, tudo mais, que foi a companhia que nos levou, e que destruiu a cadeira, nada disso teria acontecido. Você concorda comigo? O vídeo iria viralizar, lógico, imagina. Eu mostrando como cheguei da Europa com a minha cadeira completamente destruída. Concorda comigo? Aí seria uma pressão virtual, mas seria uma forma de pressão, não é mesmo? Só que o que acontece? Se eu tivesse feito o que eu vou fazer, que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, nada disso teria acontecido. Acabei o quê? Aceitando aquilo, por quê? Eles empurraram o que deram, o que a justiça brasileira permitiu. Um ano depois, eles pagaram os 500 pila de uma cadeira importada, pelo conserto, a substituição das rodas traseiras originais por rodas maciças, que custou 500 pila, de uma cadeira importada lá da Holanda. Aí o que aconteceu? Com o tempo, lembra do que eu falei no vídeo de ontem? É possível sobreviver a situações traumáticas devido a alguma situação, como uma doença, um acidente, por exemplo, ou qualquer uma situação que tenha causado algum trauma, e ainda aprender com elas. E eu aprendi, gente, eu aprendi. Sabe o que depois eu fiz? Eu entrei em contato, eu mandei um direct pro Instagram da Ibéria, olha aqui, ó, da Ibéria. Aí comecei meio que uma briga, entre aspas, virtual, querendo indenização pela cadeira. Aí eles começaram, olha, dá o número do voo, sei lá. Aí eles não estavam com dificuldade de localizar o voo, não sei o que, o número do voo, o que aconteceu, tudo mais. Aí eles encontraram lá, depois de muita coisa que eu aprendi e consegui fazer, que deveria ter feito
antes que inclusive eu vou compartilhar um do vídeo, se eu tivesse feito o que eu vou compartilhar, que eu fiz e vou compartilhar ao longo do vídeo, nada disso teria acontecido. Eu poderia ter a minha cadeira restituída totalmente. Ou, no mínimo, o pagamento não dos 500 pila. E sim mais do que isso. Aí o que aconteceu? Entrando em contato por direto com a companhia aérea, com a Ibéria, enfim, localizaram que havia sido feito o pagamento dos 500 pila. Então, eu acabei assumindo a briga. Olha, já efetuamos o pagamento do conserto, localizamos aqui o pagamento do conserto de 500 pila, das rodas, da substituição das rodas. Não cabendo, portanto, mais nenhuma reclamação. Ou seja, se eu tivesse feito o que eu fiz, e vou compartilhar o que eu aprendi a fazer, eu vou compartilhar ao longo do vídeo, nada disso teria acontecido. Nem eu teria sido traumatizado por tudo isso, lesado. Como consumidor da Ibéria e ter causado trauma. Não apenas os físicos, mas os psicológicos também, inclusive financeiros. Concorda comigo? Isso eu aprendi, lembra que a gente é possível sobreviver a situações traumáticas, o vídeo que eu postei ontem, e mais do que sobreviver a elas, independente da origem das situações, é aprender com elas. E eu aprendi, que eu vou compartilhar ao longo de todo o vídeo. O que acontece? Concorda comigo se eu tivesse feito um post no Instagram, por exemplo, no momento lá no momento da chegada da cadeira, isso, e marcado, mencionado o arroba da Ibéria, certamente isso iria viralizar nas mídias, nas mídias, tanto digitais quanto nas mídias televisivas. Mas, na época, eu não sabia o que fazer. Até porque na época eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha nenhuma mídia digital como tem atualmente. Tudo teria sido diferente, mas eu aprendi. Mas tem tanta coisa que eu vou compartilhar ao longo do vídeo, e que eu aprendi. Se porventura isso, se eu tivesse feito, exigidos, aprendi a reclamar meus direitos durante o processo de reabilitação motor e funcional pós-AVC, nada disso teria acontecido. Você concorda comigo? Então, continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, que eu vou compartilhar mais coisas que eu aprendi para evitar esse tipo de coisa. E que você pode se inspirar também, para que não aconteça isso com você também. Continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, ok? Você já deve estar por dentro que há algum tempo, aliás, no dia 1º no finalzinho do mês de julho, eu comprei um eletroestimulador chamado Eleva, co-criado pelas empresas Neurobot uma startup de tecnologia e desenvolvimento chamada Neurobots e distribuído no Brasil pela Mercury, não é verdade? Chamado Eleva. Só que o que aconteceu? O Eleva ele criou muitos problemas de âmbito motor, que era uma solução para o pé caído. Mas você sabe atualmente, já sabe, que me causou muitos problemas mesmo,
tanto não resolvendo a minha situação de pé caído, que é uma das consequências das sequelas motoras causadas pelos 2 AVCs que sofri há quase uma década e meia atrás. Eu tentei inicialmente ganhar o produto, porque eu via nas mídias apenas vídeos, shorts nas redes sociais. Mas uma coisa é uma coisa é ver algo, uma foto no vídeo, onde onde um representante comercial ou de alguma empresa fazendo propaganda de algo. Outra coisa é uma pessoa que tem necessidade e que conta das suas experiências. Concorda comigo? Compartilha suas experiências, positivas e negativas. Você sabe que as experiências que eu tive com Eleva foram mais negativas do que positivas. Eu tive mais ônus do que bônus comprando Eleva, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Por todo esse fato e por ter aprendido, principalmente devido às questões traumáticas, lembra que é possível sobreviver às circunstâncias, às situações mais traumáticas, independente de qual seja a sua origem, ou por uma doença, um acidente, como o AVC, por exemplo. Mas além de sobreviver, é aprender com elas, e eu aprendi. Se porventura tudo que eu compartilhei ao longo do vídeo eu tivesse feito o que eu fiz, nada disso teria acontecido. Eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz. Recebi o Eleva Recebi o Eleva. Aliás, comprei ele no finalzinho de julho, exatamente no dia 1º de abril. Ele chegou. A partir daí comecei a usar, começou a dar um monte de problemas com eletrodos e depois, posteriormente, com o equipamento. E depois dos problemas com o equipamento, começou a me dar problemas físicos com lesões na pele, inclusive. Aí o que eu fiz? Lembra que as situações traumáticas, a gente precisa superá-las e mais é que a gente consegue sobreviver, e mais importante é aprender com elas, eu aprendi. O que eu fiz? Gente, foi tão fácil. Baixei o aplicativo do Reclame Aqui e fiz uma reclamação contra a distribuidora. E até então eu estava tendo contato com elas, não é mesmo? Concorda comigo? Se eu tivesse feito tudo isso, com as situações traumáticas anteriores que eu relatei até agora, o que eu vou compartilhar a partir de agora, nada disso teria acontecido. Abri uma reclamação no Reclame Aqui com o título Minha mais cara e pior compra durante o processo de reabilitação da marcha após sofrer um duplo AVC. Exatamente no dia 25 de junho de 2026, exatamente às 14h51, eu abri uma reclamação lá no Reclame Aqui. Após diversas tentativas de resolver grandes problemas enfrentados com a Mercor, que foi, lógico, eu tinha um canal privado com eles, né? Após diversas tentativas de resolver grandes problemas enfrentados com a Mercor, venham a esse canal tentar uma solução amigável para diversos problemas que tem enfrentado. Após a compra de um aparelho que é resultado da cocriação entre as empresas Neurobots e Mercor, aí eu peguei e botei 2 pontos e comecei a minha reclamação. Quase no final do mês de março, comprei um aparelho chamado Eleva,
Cocriação das empresas citadas anteriormente. Olha que lindo. A gente aprende, não é mesmo? Aliás, quem quer aprender, aprende. Quem quer sobreviver, sobrevive e aprende. E eu sobrevivi, aprendi e estou compartilhando com você. Ó. Comprei um aparelho chamado Eleva, cocriação das empresas citadas anteriormente. Recebi o aparelho após pagar cerca de 10 mil reais, exatamente no dia 1º de abril, cômico se não fosse trágico, dia da mentira, não é mesmo? Recebi o aparelho. Após os primeiros dias de uso do aparelho, os eletrodos contidos na caixa do produto começaram a apresentar defeitos. Entrei em contato via canal privado com a Mercor. Após muitas negociações, enviaram novos eletrodos e esses continuaram a apresentar problemas, defeitos. Algumas semanas atrás, fiz uma viagem internacional e como iria ficar sem fisioterapia, minha intenção era levar o produto. Levar o Eleva, né? Por ficar sem fisioterapia. Como iria ficar sem fisioterapia, sessões necessárias para a minha reabilitação? Aí botei isso entre parênteses, né? Sou sobrevivente de um duplo AVC. Levei o aparelho para a viagem, para aproveitar, né? O Eleva, para fazer atividades lá na viagem, como ficaria sem fisioterapia, de treino de marcha e treino de força. Levei o aparelho para a viagem e pouco antes de embarcar, constatei defeitos no próprio aparelho. Desta vez, diferente dos eletrodos, né? Começou os problemas com os eletrodos e depois com o próprio equipamento. Após constatado o defeito, entrei em contato com a empresa via privada por WhatsApp, que me vendeu o aparelho, porque foi eu que comprei. Entrei em contato com a empresa que me vendeu que, por sua vez, pediu a um representante da Mercor, pediu para que o representante da Mercor entrasse em contato comigo. Na tentativa de me ajudar, orientou que usasse um grampo de cabelo para tentar resetar o aparelho. Essa é a minha reclamação. Para tentar resetar o aparelho. Que maravilha de pós-venda, não acham? Isso é tudo na minha reclamação, tá aqui. Ó. Que maravilha de pós-venda, não acham? Porém, o pior aconteceu. Após voltar a São Paulo e dar continuidade à minha reabilitação, o equipamento começou a provocar lesões na minha pele, exatamente na região onde é fixado o aparelho, logo abaixo do joelho. Tenho fotos e vídeos para compartilhar e comprovar minha reclamação. Tentei, acordo com a Mercor, que, por sua vez, passou a batata quente. Era reclamação. Não precisava reclamar, né? Passou a batata quente para a empresa que desenvolveu o aparelho, que é a Neurobots. Que desenvolveu o aparelho e estou até o momento sem qualquer tipo de resposta. Minha proposta é a substituição completa do aparelho, que lógico, né? Substituição completa do aparelho ou a devolução do dinheiro pago por ele, na tentativa de esquecer os traumas causados por mim. E caso minha insatisfação não seja atendida exatamente como
Acredito ser o mínimo aceitável? Dar início a um processo contra as empresas responsáveis, as citadas anteriormente, não é mesmo? Com a reparação de danos morais, materiais, psicológicos e físicos, porque tudo isso aconteceu, na verdade. Caso o problema moral, material, psicológico, porque fiquei completamente alucinado, e físico, por causa das lesões causadas pelo equipamento. Anexos da reclamação, ou seja, tudo que eu falei, fotos e vídeos, compartilhei tudo nessa reclamação. E na sessão de amanhã, sessão de Pilates, com treino de marcha, você vai ver se a empresa deu resposta qual foi a empresa, qual foi a definição da empresa. É só estar inscrito no canal com o sininho de notificações ativado na opção todas e assistir a toda a sessão de Pilates com treino de quatro apoio, onde durante toda a sessão eu vou falar o que aconteceu ante a reclamação. Entendeu? Então espero você no canal com o sininho de notificações ativado, mas principalmente assistir a sessão completa de Pilates com treino de quatro apoio, que durante toda a sessão eu vou falar tudo o que aconteceu. Beleza? Até amanhã. Fique com Deus e beijo no coração. Tchau!